Sauda a igreja com a paz do Senhor, amém? Oramos, irmãos. Senhor, meu Deus e meu Pai eterno, nesta tarde, meu Deus querido, em que sentimos a Tua presença, ó Deus, nós colocamos e Te apresentamos o Teu servo uma vez mais, Senhor, para que o Senhor venha usar ele nas Tuas mãos com graça, poder e autoridade, ó Pai. Deus maravilhoso, que Ele venha falar, Senhor Jesus, o que o Senhor está mandando nesta tarde. Deus poderoso, que nós vemos, Senhor Jesus, escutar a Tua voz, não os que queremos, Senhor, mas o que o Senhor quer falar conosco. Assim nós Te apresentamos, ó Pai, a vida do Teu servo, Senhor. Usa ele uma vez mais, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Cumprimento a todos os irmãos nessa tarde com a paz do Senhor. Meus irmãos, por gentileza, abram vossas Bíblias no livro de Filemon, capítulo único, E o versículo de número 16. Filemon, número 1, versículo 16. Filemon fica no Novo Testamento, depois de Tito e antes de Hebreus. É um livro de um único capítulo apenas. Filemon 1:16. Todos os irmãos encontraram? Diz assim a palavra de Deus: não já como servo, antes mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Amém? Podeis tomar os seus assentos nessa tarde. E eu peço que você permaneça com essa sua Bíblia aberta nesse livro de Filemon, que nós vamos contar a história desse livro nessa tarde. Sou grato a Deus pela oportunidade de estar aqui pregando na tarde da bênção. Também agradeço ao convite do evangelista Joab, que há muito tempo nós tentamos, irmão Joab? E aí eu tento vir e o irmão Joab tenta me convidar, mas hoje Deus estabeleceu esse dia para nós estarmos aqui cultuando com os irmãos. Sou grato a este culto que está uma bênção, já podemos sentir a presença do Senhor. Que você possa abrir o seu coração, porque Deus tem uma palavra para a sua vida nessa tarde. Amém? Hoje Deus ele me conduz a pregar sobre algo muito importante para a nossa geração. Porque a cada dia fica mais claro que a nossa geração é a geração do arrebatamento da igreja. E sabendo disso, devemos viver um relacionamento de paternidade com Deus. Um relacionamento íntimo com Deus. Hoje minha pregação tem base nessa epístola, ou carta do apóstolo Paulo, direcionada a Filemon. Carta essa que é pouco lida, pouco pregada, porém seu conteúdo é de grande importância para os nossos dias, para hoje, para quem está aqui para ouvir a palavra do Senhor. Para a curiosidade dos irmãos, esse aqui é o quarto menor livro da Bíblia. Ele é o terceiro menor livro do Novo Testamento. E ele é também a menor epístola paulina. Mas esse livro ele pode até ser pequeno em sua extensão de capítulos e versículos, mas a sua profundidade ela é gigantesca. Pode ser um capítulo apenas, mas esse um capítulo Deus tem muito a falar com as nossas vidas. E nós vamos ver que a minha pregação hoje possui o seguinte título: não somos escravos do pecado, somos filhos de Deus. Eu vou repetir: não somos escravos do pecado, somos filhos de Deus. Eu peço que você repita isso que eu vou falar agora. Eu não sou escravo do pecado, eu sou filho de Deus. Amém? O contexto desse texto que nós lemos aqui vai falar que o livro de Filemon ele gira em torno de 3 personagens principais.
O primeiro personagem é o mais conhecido de todos, o apóstolo Paulo. Foi ele quem escreveu a carta por volta do ano 60 depois de Cristo. Ele estava provavelmente na cidade de Roma e ele estava aqui em sua terceira viagem missionária. Nós vamos ver que Paulo estava num contexto de prisão, ou seja, ele estava preso, mas escrevendo uma carta para o seu amigo chamado Filemão. Agora nós vamos ver esse segundo personagem chamado Filemão. Primeiro, o apóstolo Paulo. Segundo, Filemão. Filemão, quem era ele? Ele era grego. Filemão, ele morava na cidade de Colossos, os colossenses. Nós vamos ver que esse Filemão aqui, ele foi convertido pelo apóstolo Paulo. Nós vamos ver que ele era um homem de boa posição social. Ou seja, ele tinha uma autoridade no meio do povo de Colossos. Ele tinha uma posição social boa. Então ele também era líder da igreja de Colossos. Ele não era qualquer um. Ele era líder daquela igreja. Onde Paulo passava, ele fundava igrejas. E uma das igrejas que ele fundou, ele deixou o Filemão como líder dessa igreja. E é para esse homem que Paulo está mandando uma carta. E nós vamos ver que o significado do nome Filemão é esse: aquele que ama, aquele que tem amor. Guarde isso. O significado do nome Filemão é aquele que ama, aquele que tem amor. Você vai entender porque eu estou falando o significado agora. O terceiro personagem principal dessa história é um homem chamado Onésimo. O primeiro, apóstolo Paulo. Segundo, Filemão. Terceiro, Onésimo. Quem era Onésimo? Onésimo, ele era escravo de Filemão. São poucas coisas que nós sabemos desse homem chamado Onésimo, mas uma que nós sabemos, que o livro nos mostra, é que ele era escravo do outro personagem, chamado Filemão. E o significado do seu nome, irmão Joabe, é útil. O significado do nome Onésimo é útil. Isso também tem a ver com a história. Então guarde esses dois significados. O significado do nome Filemão, aquele que ama, aquele que tem amor. O significado do nome Onésimo, útil. E agora nós vamos ver o que aconteceu nessa carta aqui. Qual que é a história que Paulo aqui está escrevendo. O que ele tem de propósito ao escrever essa carta para Filemão. Nós vamos ver que a história começa com esse homem chamado Filemão. Como nós vimos, ele era líder da igreja. E nessa igreja ele pregava sobre o amor de Jesus que chegou para a sua vida, sobre esse amor que transformou talvez a sua família, sobre esse amor que chegou até a cidade de Colossenses. E o seu significado qual que era? Aquele que ama, aquele que tem amor. Mas Onésimo ainda era tratado como escravo. Mas Onésimo continuava sendo escravo. Ele pregava sobre o amor de Cristo. Ele falava sobre o amor de Jesus. Ele tinha sido transformado por esse amor. Mas quem era escravo continuava sendo escravo. Nós vamos ver que talvez Onésimo via isso, olhava para isso e achava que ele não merecia esse amor. Achava que ele não merecia o amor de Deus. Por quê? Porque ele estava numa situação de escravidão. E olhando para aquele contexto que ele estava vivendo naquele momento, alguém pregando sobre Jesus, alguém tendo atitudes que Jesus tinha, mas ele continuava sendo escravo. A palavra continuava a ser pregada, mas ele continuava não vivendo o amor de Jesus na sua vida. Nos dias atuais, Onésimo representa aqueles que estão sendo escravizados pelo pecado, escravizados pelo mundo, escravizados por Satanás. E Filemão é quem? É aquele crente que recebe o amor de Deus, que é transformado por esse amor, mas só compartilha esse amor com alguns. Não compartilha esse amor com todos. Ele só compartilha com aqueles que estão próximos dele. Mas o escravo continua sendo escravo. Aquele que está lá fora, do lado de fora da igreja, do lado de fora da família, do lado de fora do centro das amizades dele, continua sendo escravo do pecado, continua sendo escravo do mundo, continua preso nas amarras do maligno. Então Filemão,
aqui nós entendemos que ele se achava melhor que Onésimo, porque Onésimo estava na posição de escravo, ele estava na posição de senhor. Filemão não tinha entendido o evangelho de Cristo de forma verdadeira ainda, ele tinha recebido amor, mas não tinha o entendimento do que é o verdadeiro evangelho de Jesus. Por quê? Porque no evangelho de Jesus não há diferença entre escravo e senhor, não há diferença entre senhor e escravo, não há distinção de pessoas, como já foi falado aqui, porque em Romanos capítulo 3, versículo 23 vai dizer: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não importa se é senhor, não importa se é escravo, não importa se eu tenho uma posição, não importa se eu não tenho essa posição, eu pequei e destituído eu fui da glória de Deus. Eu não sou mais certo por causa do contexto que eu me encontro, eu só recebi o amor de Deus primeiro, eu só fui transformado por esse amor primeiro. Mas o escravo também tem direito de receber o amor de Jesus. Nós vamos ver que o evangelho de Jesus não faz distinção de pessoas. Atos capítulo 10, versículos 34 e 35, diz assim a palavra do Senhor: e abrindo Pedro a boca disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que é-lhe agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Deus, ele não faz acepção de pessoas. Isso eu quero deixar claro aqui nessa tarde, porque tem gente, irmão Jabe, que acha que porque uma frase, uma pessoa ter deixado ela de lado, é Deus que estava fazendo aquilo. Muitas vezes dentro da igreja pessoas te deixaram de lado talvez, mas hoje eu venho aqui te dizer que o pensamento de Deus não é esse, não é fazer acepção de pessoas, não é causar desunião no meio da igreja. Se uma pessoa fez para você, entenda, não foi Deus que fez isso. O propósito divino é que todos estejam unidos num propósito. E qual o propósito? Chegar no céu. Não importa a posição que nós tenhamos, não existe acepção de pessoas no reino de Deus. Nós vamos ver que todos somos falhos, todos somos pecadores e todos somos dependentes de Deus, não importa quem seja, nós somos totalmente necessitados do agir de Deus. Na nossa vida, tudo que temos, tudo que somos, tudo que possuímos, nós reverenciamos a Deus, porque é Ele que nos dá, é Ele que nos trouxe aqui nessa tarde, é Ele que te deu o fôlego de vida hoje, é Ele que te faz viver e andar e ter paz na sua vida e na sua alma. Tudo que nós temos e vivemos, nós agradecemos a Deus, porque é Ele que nos gerou, é Ele que nos formou, é Ele que nos levantou, foi Ele que nos transformou e nos deu do seu amor. Nós vamos ver que então continua a história e vai dizer que Onésimo ele foge. Então Onésimo, vendo essa situação onde ele estava sendo escravo, mas ninguém pregava sobre o amor, ninguém chegava com o amor de Deus para a sua vida, ele olhando para essa situação, ele se frustra, e agora ele toma uma atitude: eu vou fugir, porque aqui não é o meu lugar, eu quero ser livre, eu não quero continuar sendo escravo, eu quero ser livre, eu quero encontrar a minha liberdade. E vivendo nesse ambiente de escravidão, então ele decide fugir. Sem saber o que vai acontecer, ele foge. Sem saber o que ele vai encontrar, ele foge. Sem saber o que vai acontecer com a sua vida, com a sua família, ele decide agora sair dali. Ele toma uma atitude: eu vou fugir, eu vou encontrar a liberdade. Ele está procurando a sua liberdade. Nós vamos ver que essa fuga de Onésimo tem muito a ver com a realidade atual dos nossos dias. Por quê? Porque pessoas tentam fugir da escravidão do pecado e buscam coisas como formas de escapar e aliviar esse sofrimento. Só que muitas vezes eles aliviam de forma momentânea. Por quê? Porque buscam prazeres momentâneos como a fama, a riqueza, o poder, os prazeres, as religiões liberais, mas em nada disso encontram a verdadeira liberdade. Por quê? Porque a verdadeira liberdade nós só encontramos em Jesus. A verdadeira liberdade nós só encontramos na cruz. A verdadeira liberdade nós só encontramos na palavra do Senhor. Não existe nada nesse mundo que te libertará da escravidão do pecado, a não ser Jesus Cristo de Nazaré, que morreu por amor de nós.
Somente Jesus, ele tem poder para nos libertar das cadeias do pecado que desde Gênesis nos acorrentaram, que desde Gênesis vem tentando nos tirar a liberdade verdadeira de Jesus. Mas só Jesus, ele tem um poder para te libertar nessa tarde mesmo. Nessa tarde ele está aqui com um poder de te libertar de qualquer coisa que o mundo tentou te acorrentar. Talvez você esteja aí e esteja olhando para você: falta alguma coisa na minha vida, eu não tenho mais felicidade, eu não tenho mais alegria, eu me sinto sozinho, eu estou triste, não sei porquê. É porque você está escravizado pelo pecado. Mas o Jesus que pode te libertar está aqui nessa tarde, e Ele tem poder para fazer o impossível pela sua vida. Nós vamos ver que quando Onésimo ele chega em Roma, ele encontra agora o apóstolo Paulo. Filemão capítulo 1 versículo 10 vai dizer assim: peço por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Onésimo sai em fuga e ele chega até Roma. E agora nós vamos ver o que acontece em Roma para esse homem. Onésimo ele chega desesperado, confuso, sem esperança alguma mais da sua vida. Talvez ele vai e foge e diz: eu não tenho mais esperança, eu não tenho mais chance, eu não sei o que eu faço da minha vida, eu cheguei no meu limite. Mas agora olha o que acontece. Nós vamos ver que Paulo, um homem usado por Deus, fala de Jesus para ele, apresenta o amor para um escravo. Ele, Onésimo, agora se converte por conta da palavra e da pregação do apóstolo Paulo. Paulo representa aquele crente que recebeu o amor de Deus e quer que todos que cheguem até perto ou até os que estão longe entendam sobre o amor de Jesus. Paulo é aquele que não só recebeu o amor de Deus, mas ele quer espalhar esse amor para todo mundo, para toda a terra. Paulo ele gostava de espalhar o amor de Deus. Não importava se era escravo, não importava se era rei, não importava se estava embaixo, não importava se estava em cima. Eu vou espalhar o amor de Cristo, não importa quem seja, porque todos merecem ouvir sobre o amor de Jesus. Nós vamos ver que Paulo então representa isso. E talvez muitos Filemons então te trataram como escravo e não te mostraram o amor de Jesus. Mas Deus ele sempre vai levantar um Paulo para te mostrar o amor verdadeiro de Cristo. Se talvez muitos Filemons te deixaram de lado, causando acepção com você, talvez te maltrataram, te criticaram, Deus sempre vai levantar um Paulo para te abraçar. Deus sempre vai levantar um Paulo para curar as tuas feridas. Deus sempre vai levantar um Paulo para te ajudar na tua caminhada. Deus sempre vai levantar alguém usado por Deus para mostrar o amor verdadeiro que está na sua palavra. Nós vamos ver que Onésimo ele encontra Jesus no limite da sua vida. Onésimo encontra Jesus no limite. Talvez ele estava pensando até em acabar com a sua vida. Eu vou desistir, isso aqui não é para mim. Talvez muitos chegaram aqui com esse pensamento também. Mas assim pode acontecer conosco, encontrarmos Jesus no nosso limite. E Paulo entendia bem disso, porque ele também encontrou Jesus no limite. Ele estava no caminho de Damasco, mas antes de entrar em Damasco, um resplendor de luz do céu o cercou, e ele foi transformado pelo poder da luz de Jesus. Então Paulo entendia o poder que há na transformação de Cristo no limite da nossa vida. Talvez você chegou aqui no limite nessa tarde. Eu não aguento mais, eu vou desistir de tudo, eu vou abandonar tudo. Mas Jesus está dizendo para você hoje: não desista. Você chegou no limite, mas é no limite que eu te encontro. Você chegou no limite, mas é no limite que eu te transformo. Você chegou no limite, mas é no limite que eu te toco nessa tarde. É no limite que eu faço, que eu levanto. É no limite que eu te cerco com resplendor de luz. Nós vamos ver que quando nós achamos que não temos mais esperança,
Deus nos reconcilia com Ele. Quando nós achamos que não temos mais ali o amor de Jesus, quando nós não merecemos mais o amor dEle, Ele nos toca com o seu amor e diz: tu pode ser escravo, mas não vai continuar escravo, porque o meu amor chegou para a tua vida, o meu amor chegou para a tua família, o meu amor chegou para o teu ministério, o meu amor chegou para a tua casa. O amor de Cristo chega no nosso limite. Nós vamos ver que Onésimo, ele achou que seria livre só pela atitude de fugir da casa de Filemon. Ele achou que iria encontrar a sua liberdade só por fugir da casa do seu Senhor. Ele achou que ia estar bem só por ter fugido da casa dele, mas não, ele não encontrou a sua liberdade só por ter fugido da casa daquele que escravizava ele. Por quê? Porque a nossa liberdade nós só encontramos em Jesus. A liberdade que Onésimo encontrou, ele não encontrou só por sair da casa de Filemon, ele encontrou quando Paulo pregou o amor de Cristo. Então nessa tarde você não vai encontrar liberdade lá fora, você vai encontrar liberdade através do poder da palavra de Deus. Essa palavra, ela é a liberdade. Por quê? Porque ela mesmo fala dela: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa verdade, ela te liberta. Essa verdade que eu prego nessa tarde, ela tem o poder para te libertar do pecado, ela tem o poder para te libertar do inferno, ela tem o poder para te reconciliar com Deus. Nós vamos ver que a nossa liberdade nós só encontramos em Cristo. Toda a escravidão, ela foi quebrada na cruz, irmão Joabe. Basta nós crermos na cruz. João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus teve um sacrifício perfeito, desceu do seu trono para morrer por nós, nasceu para morrer por nós, e ele disse: todo aquele que crer em mim será salvo, mas todo aquele que não crer será condenado. Então a nossa liberdade nós só encontraremos em Jesus. A nossa liberdade nós só encontraremos na cruz de Cristo. A nossa liberdade nós só encontraremos na palavra do Senhor. Nós vamos ver que através da cruz o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. A palavra nos mostra que nos dá um livre acesso para um relacionamento com esse Deus que é o nosso Pai. Então a cruz, ela nos deu uma liberdade de nos voltarmos a relacionarmos com o nosso Deus. O que o pecado tirou, agora Cristo nos deu um direito de nós começarmos a nos relacionarmos novamente com Ele. O que o pecado barrou e criou uma barreira que nós não conseguimos nos relacionar com Deus, agora a cruz quebrou todas as barreiras, a cruz tirou todos os empecilhos, a cruz nos deu um livre acesso para sermos livres em Jesus. Nós vamos ver que através da cruz o pecado que nos escravizava foi vencido por Jesus. Se não fosse Jesus e a cruz, nós não continuaríamos sendo escravizados pelo pecado. Se não fosse a cruz e Jesus, nós estávamos até hoje escravizados pelo pecado, mas porque a cruz existiu e Jesus estava nela, nós hoje estamos livres em Jesus. Nós hoje estamos livres para adorar a Jesus. Nós hoje estamos livres para exaltar ao Senhor. Nós vamos ver que continua a história. Onésimo agora, olha o que eu vou falar. Onésimo, ele é liberto dentro da prisão. Onésimo é liberto dentro da prisão. Que frase contraditória, não é mesmo? Como é que uma pessoa vai ser liberta dentro da prisão? Nós vamos ver que o Evangelho quebra paradigmas. O Evangelho é diferente do pensamento humano. O que o homem pensa, o Evangelho talvez pense de uma forma diferente. E isso aconteceu aqui porque a questão é que a nossa liberdade espiritual,
não está atrelada a lugares terrenos. A nossa liberdade em Jesus não está atrelada a lugares desse mundo. A nossa liberdade não está atrelada a coisas ou a cargos ou coisas humanas e falhas e momentâneas. Não, a nossa liberdade está atrelada a com quem nós estamos nestes lugares. Pode ser dentro de uma prisão, mas se nessa prisão estiver Jesus, vou estar livre dentro da prisão. Onésimo não estava na prisão, mas estava sendo escravizado lá na casa de Filemon. Onésimo sai da casa de Filemon, continua sendo escravizado, mas lá dentro da prisão ele encontra o amor de Jesus. Então dentro de uma prisão Jesus o torna livre. Agora dentro dessa prisão, Onésimo, você não é mais escravo, agora você é filho de Deus. Agora você não vai ser mais escravizado pelo pecado, agora você é filho de Deus. Por quê? Porque não é o lugar que me torna livre, mas com quem eu estou neste lugar. Não importa onde estivermos, se Jesus estiver conosco, verdadeiramente nós seremos livres nele. Lembra da história de José? Ele foi escravo, mas ele era livre. Ele foi preso, mas continuou sendo livre. Não importa onde as pessoas queiram te levar, se você estiver cheio desse Jesus, ninguém vai conseguir te prender espiritualmente falando, porque a liberdade de Jesus não importa onde você esteja. Assim como Paulo escreveu muitas cartas dentro da prisão, mas estava livre em Jesus, da mesma forma você não importa onde você esteja, não importa o lugar que você esteja, não importa o lugar que te leve, pode te tirar de cargo, pode te tirar de ministério, pode te tirar do que for, mas você vai continuar livre em Jesus, porque não importa onde você estiver, se Jesus estiver na tua vida, você vai ser livre, verdadeiramente livre nele. Nós vamos ver que Paulo agora, ele intercede por Onésimo. Paulo intercede por esse homem que ele recém conheceu. Ele não sabia a sua história, nem quis saber da sua história. Ele pregou sobre o amor de Jesus e Jesus transformou a vida dele. Aqui Paulo ele faz um trocadilho agora com o significado do nome Onésimo. Você lembra qual que era? Era útil. O significado do nome dele era útil. Olha o que Paulo diz no capítulo 1, único, né? Versículo 11. Filemão 1:11 diz assim: o qual no outro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil, eu te tornei a enviar. Paulo entendia o significado do nome dele. Onésimo estava lá dentro da casa de Filemão e o significado do nome dele era útil, mas para Filemão ele era um inútil. Mas depois agora Paulo vai interceder por a vida dele e vai dizer: para ti ele era um inútil, mas para Deus ele é muito útil. Para ti ele é um escravo, mas para Deus ele é filho de Deus. Para ti ele pode não ser nada, não valer nada, mas para Deus ele importa muito. Nessa tarde talvez muitos disseram para você: você não é nada, você é ninguém, ou até mesmo o teu pensamento te influencia a pensar nisso: eu não sou nada, eu não sou ninguém. Ou até mesmo Satanás está falando ao seu ouvido: você não é nada, você não é ninguém. Mas Jesus está dizendo: para mim você é filho de Deus. Para mim você não é escravo do pecado. Eu não te chamei para ser escravo do pecado. Eu não te chamei para ser escrava do pecado. Eu te chamei para ser filho e filha de Deus. Esse foi o chamado para a tua vida. Jesus ele não morreu por alguns, Jesus ele morreu por todos, pelo escravo e pelo Senhor. Ele não chamou ninguém para a escravidão do pecado, ele chamou para a glória de Deus, para nós chegarmos ao céu, para nós sermos filhos dele, para nós nos relacionarmos com ele. Foi por isso e para isso que ele nos chamou. Nós vamos ver que Paulo não queria que Filemão recebesse Onésimo como escravo, mas ele queria que agora Filemão recebesse Onésimo como irmão, não de sangue, mas um irmão em Cristo. Olha que diz em Filemão 1:16, onde nós lemos aqui nessa tarde, diz assim: não já como servo, antes mais do que servo, como irmão amado.
Lembra do significado do nome Filemon? Aquele que ama, aquele que tem amor. Paulo está falando, o teu significado agora vai ser verdadeiro. Ame Onésimo. Ame aquele que era escravo, mas que agora é filho de Deus. Nós vamos ver que, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Nós vamos ver que agora, Paulo, ele sabe como um irmão. Ele sabe por que como um irmão. Porque agora eles estavam na mesma família. Eles eram filhos de um mesmo pai. Eles eram membros de uma mesma família. Que família é essa? É a família de Jesus. É a família de Deus. Essa família pode ter senhor e pode ter escravo na mesma família, mas não há acepção entre essas pessoas. Todos são merecedores, não são merecedores, mas eles foram alcançados pelo amor de Jesus. E agora eu sou irmão, não faço acepção dele, mas eu sou irmão, eu cuido dele, eu vou amar a ele. Agora para você, poderia achar você um inútil, mas quando eu sou tocado por essa família de Deus, agora você não é inútil para mim, você é útil para Deus, porque nós somos filhos de um mesmo pai, herdeiros de uma mesma promessa, tem o mesmo propósito. Qual é? Chegarmos todos no céu. Não é uma batalha de quem chega primeiro o evangelho, não é uma batalha de quem chega mais longe no evangelho, não, é um ajudando o outro para que todos nós venhamos chegar e habitar juntamente com Deus. Não é eu querer passar a perna no meu irmão do lado ou querer chegar primeiro que o meu irmão do outro lado, não, é todos nós unidos no mesmo propósito, para a honra e glória do Senhor, para que todos sejamos alcançados pelo amor de Jesus. Não importa o seu passado, se você aceitar a Jesus hoje, agora, hoje mesmo, você será pertencente à família da fé, você será pertencente à família de Deus, você pertencerá a uma família que tem muitas coisas, não só aqui na terra, mas uma coisa especial na vida eterna para te oferecer. João capítulo 1, versículo 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então nós vemos que todos pecaram, destituídos foram da graça de Deus, mas João 1,12 nos dá uma esperança, porque aqui diz, todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu posso ser pecador, eu posso ser errado, eu posso ser falho, eu não mereço o amor de Deus, mas a todos quando recebem esse amor de Deus às suas vidas, Deus dá o poder de serem feitos filhos de Deus, não mais escravos do pecado, agora filhos de Deus, não mais escravos do mundo, agora filhos de Deus, não mais escravos de tudo que é ruim dessa terra, mas agora filhos e filhas do Senhor. Se coloque de pé nessa noite. Eu peço que o grupo se prepare para louvar. E você que sentiu que essa palavra falou ao seu coração, passe aqui na frente nessa tarde. Você não foi chamado para ser escravo do pecado. Você não foi chamada para ser escrava do pecado. Você foi chamada para ser filho de Deus, filha de Deus. Deus não nos chamou para continuarmos nessa escravidão que o mundo nos impõe, acorrentados, aprisionados. Não, Deus nos chamou para sermos libertos nele. A palavra está te libertando nessa tarde. Você que ouviu e entendeu, vem aqui na frente. Mas vem com o coração aberto, querendo receber a libertação do Senhor. Eu não sou mais escravo. Venha, Jesus quer te libertar nessa tarde. Você que sentiu que essa palavra falou ao seu coração, venha. De Deus, eu não sou mais escravo do medo. Somos filhos de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo. Venha, Jesus falou com medo.
Jesus tocou no seu coração, deu um passo de fé. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Com a melodia Ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos. Receba a liberdade em Cristo nessa tarde. Receba a liberdade em Jesus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Bem, ainda tem alguém que precisa da liberdade de Cristo. Eu sou filho Vem até o altar de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, por meu nome me chamou. E de novo nasci em sua família. O seu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo do medo. Jesus está te libertando. Eu sou Jesus está te transformando. de Deus. Outrora era escravo, Eu não sou mais agora é filho de Deus. do medo. Outrora era escravizado pelo pecado, Eu sou agora é filho de Deus. de Deus. Nessa tarde, eu não prego só para onésimos aqui, que precisam de libertação do pecado, mas eu prego aqui para filemons, que muitas vezes desprezaram e não falaram do amor de Jesus para alguém. Nessa tarde, Deus quer te fazer um Paulo na vida de alguém. Nessa noite, Deus quer te levantar nessa geração como um Paulo, que não se importa se é escravo, que não se importa se é senhor, mas prega a verdade de Jesus. Jesus quer levantar você mesmo nessa geração como um Paulo para onde você estiver, lá no teu trabalho, lá no teu colégio, lá na tua faculdade, independente onde você estiver, para ser levantado, para mostrar o amor de Deus para a vida de alguém. Alguém que quer ser Paulo nessa noite, passe aqui na frente. Essa palavra falou com alguém. Você que quer ser usado, independente do lugar, passe aqui, que Jesus vai te levantar nessa noite. Nessa tarde Ele quer te tocar, nessa tarde Ele quer te capacitar, nessa tarde Ele quer te renovar, nessa tarde Ele quer te levantar como um apóstolo, como alguém que vai e prega o Evangelho de Jesus, independente de quem for. Passe aqui na frente. Jesus tem um tratar com você nessa tarde. Eu quero perguntar se tem alguém em nosso meio que quer aceitar ou voltar para Cristo, que quer ser libertado das cadeias do pecado. Somente levante a sua mão como um sinal. Eu quero orar pela sua vida. Tem alguém que quer voltar ou aceitar a Jesus? Esse Jesus, Ele te mostrou o amor nesta tarde. Tem alguém que visita Jesus pela primeira vez aqui nessa igreja, que não tinha ouvido assim como Onésimo não ouviu, mas que nessa tarde quer tomar uma posição. Eu aceito esse Jesus. Tem alguém? Só levante a mão por gentileza, eu quero orar por você. Tem alguém? Eu pergunto pela última vez. Tem alguém que quer voltar ou aceitar a Jesus? Jesus falou com você através da palavra. Tem alguém que quer aceitar ou voltar para Cristo nessa tarde? Se não tem, vamos orar pelos irmãos que estão aqui na frente.
Você que está aí no banco também interceda para que Jesus transforme vidas nessa noite, porque o pecado ele não quer libertar. Satanás está lutando para que pessoas não sejam transformadas, mas o poder de Deus é maior nessa tarde e cadeias estão sendo quebradas neste lugar e nada vai impedir que o agir de Deus transforme vidas nessa tarde, neste lugar. Vamos orar. Senhor meu Deus, eterno Pai, nos colocamos em Tua presença mais uma vez, Senhor. Te agradecemos pelo Teu poder, pelo Teu agir e principalmente, Pai, pelo Teu amor. Esse amor que chega até nós, esse amor que tem o poder para nos libertar das cadeias do pecado. Esse amor que nos transforma de escravos para filhos de Deus. Esse amor, Senhor, que nos transforma de alguém que não tinha nada, que não seria nada, mas esse amor que nos transformou em filhos, criaturas Tuas, herdeiros do céu. Nessa tarde nós Te agradecemos porque não merecemos esse amor, não merecemos essa graça, não merecemos esse poder, mas mesmo assim o Senhor nos entregou, mesmo assim o Senhor se entregou na cruz, mesmo assim o Senhor derramou o Seu sangue, mesmo assim o Senhor nos amou primeiro, mesmo assim o Senhor nos transformou, mesmo assim o Senhor nos tirou do lamaçal do pecado, mesmo assim, Senhor, apesar de tudo que nós fazemos de errado, o Senhor continua nos amando. Senhor, liberta vidas, liberta Onésimos nessa tarde. Senhor, transforma de escravos em filhos Teus, em filhas Tuas. Talvez algum Filemon, Senhor, que teve uma atitude errada, que o Senhor possa levantar Paulos nessa geração. Fica conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém.